Bom, então, gestão financeira, né, rotinas operacionais, conciliação financeira contábil. Então, basicamente, é muito simples, né? A rotina é quase autoexplicativa, não tem muito mistério, pelo menos na execução dela, né, informar os filtros e na execução. A gente normalmente coloca uma data, pode ser dia a dia, mas normalmente a gente otimiza mais aí colocando um período mensal, né? E neste caso, então, eu não informando contas contábeis aqui, ele vai pegar todas elas, né? Que é até o que eu vou executar. Eu posso desconsiderar algumas contas, então, o que eu for. Desculpe, desconsiderar algumas contas, porém eu teria que colocar esse intervalo, né? E aqui eu até acho que acabei esquecendo de comentar, são múltiplas seleções, então eu posso colocar contas específicas, não num determinado intervalo, né? Então posso colocar uma relação de contas aqui. E o desconsiderar, então, se eu quiser, dentro do intervalo informado, eu quiser desconsiderar algumas contas, né? A gente executa ela e, a princípio, a rotina é simples, né? É dinâmica, roda via banco de dados. Mas, entretanto, se eu tiver um grande volume de contas, um grande volume de movimentos financeiros, como já comentei antes, a sugestão é utilizar aqui algumas contas estratégicas ou intervalos menores, né? Aqui, então, a gente consegue daí identificar a movimentação, tanto de débito de crédito. A gente consegue, então, ter esse acesso aqui ao lançamento financeiro, né? Então, a partir do lançamento financeiro, é importante a gente ter presente isso, né? Como é que a gente vai fazer a comparação? Então, a rotina sempre vai utilizar o que tiver nesse botão contábil aqui, né? Neste exemplo aqui, o portador, o Banco do Brasil, e eu vou ter outra conta envolvida que também a gente controla, está no cadastro de empresas, né, no cadastro de cliente, que é clientes de área auxiliar. Então, neste exemplo aqui, a gente vai ter a movimentação dessas duas contas aí de controle pelo painel. Movimentos ou lançamentos financeiros que sejam com a opção lá da conta contábil origem de rateio, enfim, a rotina daí não está preparada para controlar, né? Porque entende-se que seria mais uma conta de resultado, né? E não desses controles efetivos de saldo, né? Semelhante a portadora, cliente, enfim. Então, a gente precisa ter dessas origens de portador, né? A conta contábil envolvida, cadastro de empresas e também do histórico. Questão dos movimentos e a gente consegue também acessar o próprio lançamento contábil vinculado, que demora um pouquinho, primeira vez, eu tenho o lançamento em contábil envolvido. É importante sempre identificar que esse processo todo ele vale aquilo que tiver a partir do libera contábil e a movimentação, então, ela vai estar identificada, né, com o documento do financeiro gerada para a contabilidade. Então, eu vou ter esse rastreio, eu vou ter essa vinculação e também, se a gente for visualizar o lançamento, ele já nos indica, né, que é um lançamento integrado e que não possibilita qualquer alteração. Processo normal. Aqui a gente consegue, então, identificar a origem, né, conforme foram os diversos lançamentos. Eu consigo identificar outras origens, né? Aqui, para que a gente seja habilitado esses botões aqui, na vertical, a gente, então, precisa informar contas contábeis específicas, o intervalo específico. Já essas de baixo aqui, a gente já consegue acrescentar. Por exemplo, eu acrescentei aqui movimento só na contabilidade, não trouxe nada, então não encontrou. Eu vou acrescentar aqui lançamentos como não contabilizar, também não encontrou. E nesse processo aqui,
não existe essa movimentação. Eu vou colocar aqui uma conta específica, por exemplo, a conta 1380. Aqui a gente vê então que habilitou, né, para a gente acrescentar. Então, essa situação aqui, eu vou acrescentar a movimentação que porventura tenha vindo de histórico. Nesse aqui não tem. De portador também não. Vou pegar um período maior aqui, gente. Então, aqui é possível identificar, então, nessa situação a gente consegue identificar o movimento só na contabilidade aqui. E isso, somente contábil. Então, esses R$ 100 aqui é um exemplo de que pode ter ocorrido um lançamento manual ou um equívoco, né, vindo de outro módulo, e que tratou aqui a conta clientes 1380. Nessa situação, a gente precisa exatamente os valores que estão no financeiro vinculados a essa conta que tem, digamos assim, tem suporte, né, para a gente poder contabilizar, enfim, e comprovância. Neste caso, esse lançamento aqui não está de acordo. Foi um lançamento possivelmente efetuado manual nos testes. Ele só não está aparecendo aqui em função dos limites permitidos, porque ele é de 2022. Mas este lançamento aqui é um item que a gente já identificou que é um problema, né? Não tem no financeiro, existe no contábil, e como ele está aqui com uma outra legenda, a gente identifica que ele está relacionado ao somente no contábil. Então aqui é uma série de situações que a gente daí pode investigar e identificar. Deixa eu tentar fechar aqui. Então são essas movimentações. Na minha base aqui eu não tenho assim muitos cases aí para a gente identificar, mas a ideia seria essa, sempre a gente visualizar pós-contabilizado, as movimentações aqui que estão batendo, ou seja, tudo que eu tenho no financeiro eu tenho no contábil, mas eu posso ter discrepâncias, por exemplo, né, de ter só no contábil, porque a minha referência aqui é sempre a origem ou financeiro. Então, ele está me dizendo que tudo que eu tenho no financeiro está contabilizado, porém, eu posso ter situações que a gente pode se acrescentar à análise de itens que também vão impactar que, por exemplo, eu tendo somente nessa conta contábil movimentos aí específicos da contabilidade dessa conta que não deveriam ter, né? Que não deveriam estar, não estão de acordo.